A casa em que estou, assim como minha saúde mental, estão em construção. Por isso, peço que ignorem as marteladas e misturadoras de cimento e me acompanhem em uma visita pela minha biblioteca pessoal. Hoje separei alguns livros que falam sobre algo que tratei de certa forma nos primeiros 3 vídeos, a saúde mental. Mas antes de prosseguir, gostaria de fazer uma advertência. Nem todos estes livros têm finais felizes. A vida e a sua complexidade não permitem que seja assim. As questões que afetam o nosso emocional costumam ter altos e baixos, vitórias e derrotas em um ciclo espiralado. Caso você se identifique com as situações tratadas nestes livros, ou algum sintoma pareça familiar, busque um profissional da saúde. Procurar ajuda é, em si, um ato de coragem. Dito isso, vamos às 4 partes que compõem este vídeo. Parte número 1. A ironia de perceber que não consigo balancear os livros nem na minha cabeça. O primeiro que quero recomendar é Uma Mente Inquieta, de K.R. Jameson, um livro muito importante para a minha jornada. Esta é a minha versão que é em espanhol, mas eu vou deixar aqui embaixo o link para que vocês possam comprar o livro em português. É um livro de não ficção escrito em primeira pessoa. É quase como uma série de confissões. É contado a partir da perspectiva da bipolaridade de alguém que é um profissional na saúde. É interessante porque nos faz perceber que absolutamente todos somos vulneráveis. Não é porque o cara é médico que não vai passar por esse tipo de situação. Ela descreve vividamente os altos e baixos intensos da mania e da depressão. Além de tratar com maestria o estigma que surge com pessoas que precisam um pouco de ajuda para a sua saúde mental. Aliás, um comentário pessoal, a linha divisória entre a sanidade e a insanidade, se é que isso de fato existe, costuma ser da espessura de uma asa de uma borboleta. Eu separei um trecho que quero ler para vocês. Se parece que estou lendo é porque de fato estou. Todos nós construímos paredes internas para manter afastadas as tristezas da vida e as forças muitas vezes avassaladoras dentro das nossas mentes. Seja qual for a forma como fazemos isso, por meio do amor, do trabalho, da família, fé, amigos, negação, álcool, drogas ou medicamentos, construímos essas paredes, pedra por pedra, ao longo da vida. Parte número 2. O segundo livro é Uma História Meio que Engraçada. É um livro de ficção do Ned Vizzini que foi escrito para o público adolescente, mas que todo mundo deveria ler. É um livro cheio de romantização e idealização, mas que atira a primeira pedra quem nunca fez isso. No livro, Ned fala sobre um adolescente que decide se internar na ala psiquiátrica de um hospital depois de enfrentar alguns pensamentos suicidas. O autor faz uma espécie de autoficção, já que ele passou por experiências muito semelhantes às dos personagens principais. Eu acho que por ser confissional é que ele chegou a tantos leitores. Por isso eu separei um trechinho que me interessa bastante, e que qualquer pessoa que passou por um período deprimido vai conseguir entender. Eu não queria acordar. Estava me divertindo ao dormir. Isso é muito triste. Não sei porquê, mas essa frase bateu bastante em mim. Parte número 3. O terceiro livro que eu gostaria de falar é do John Green, Turtles All the Way Down. Em português, Tartarugas até lá embaixo. Acho que quem me assiste desde o começo sabe o quão importante é John Green pra mim. Foi por causa da Culpa das Estrelas que eu conheci o meu marido, mas isso eu vou contar em outro vídeo. Eu pensei em muitas coisas para falar, mas acho que quem melhor se expressa é o livro mesmo. Então vou ler um trechinho para vocês. Aliás, só como contexto, o livro se trata de uma personagem principal que tem toque. Ele é curto, mas importante. Hoje em dia todo mundo é maluco. Sanidade adolescente é tão século XX. Um breve comentário, a luz mudou durante o vídeo porque o sol insiste em se manifestar. Parte número 4. Já o quarto livro é Breves Entrevistas com Homens Hediondos. No anterior, eu tentei pensar muito sobre o que dizer sobre ele. O que tenho para dizer é que eu gostaria de que vocês lessem um dos primeiros contos do livro, que é A Pessoa Deprimida. David Foster Wallace, com maestria, apresenta as dores e culpas de uma pessoa que está passando por uma grande crise de saúde mental. O trecho que eu separei dele é um pouquinho longo, então peço que tenham um pouquinho de paciência, mas eu garanto que vale a pena. A pessoa deprimida estava com uma dor terrível e incessante, e a impossibilidade de repartir ou articular essa dor era em si um componente da dor e fato de contribuição para o seu horror essencial. Desistindo, portanto, de descrever a dor emocional ou expressar o seu alcance absoluto para aquelas à sua volta, a pessoa deprimida
descrevia em vez disso as circunstâncias, tanto passadas quanto presentes, relacionadas de alguma forma à dor, à sua etiologia e causa, esperando ao menos conseguir expressar para os outros alguma coisa do contexto da dor, a sua, por assim dizer, forma e textura. Os pais da pessoa deprimida, por exemplo, que se divorciaram quando ela era criança, a tinham usado como peças nos jogos doentios que jogavam. A pessoa deprimida havia, em criança, exigido tratamento ortodôntico e os dois pais reclamavam, não sem alguma razão, dadas as maquiavélicas ambiguidades legais do arranjo do divórcio. A pessoa deprimida sempre mencionava quando descrevia o doloroso conflito entre seus pais para ver quem pagava as despensas ortodônticas. Vou cortar aqui porque eu quero muito que vocês leiam um conto, mas não é muito interessante como ele descreve a construção de uma dor na infância? Nos links aqui embaixo vocês vão ver que tem o link para comprar todos os livros e lembrando que se vocês compram por esse link, nos ajudam a manter o Dayloggers funcionando. Assistentes, muito obrigado e nos vemos daqui a 2 semanas.